No início desse mês, recebemos uma notícia preocupante sobre Mike Tyson, que teve uma crise de úlcera e precisou ser hospitalizado. E apesar de inicialmente terem informado que era algo simples e que o ex-campeão de 58 anos estaria bem, em forma, pronto para voltar aos treinos em pouco tempo, na semana seguinte a Netflix informou que o aguardado combate contra o Jake Paul havia sido cancelado por causa dessa crise de úlcera, já que o Tyson não estava conseguindo treinar e teria que ficar em repouso por algumas semanas fazendo apenas exercícios leves. Certamente foi um banho de água fria para quem estava querendo ver esse combate e também para a própria Netflix e pro Jake Paul. Pra Netflix, que tinha reservado um dos maiores estádios de futebol dos Estados Unidos para poder realizar essa luta, um estádio com capacidade para mais de 80 mil pessoas, e óbvio, o Jake Paul que receberia o maior pagamento de toda a sua vida. Além do fato que ele teria a oportunidade de conseguir um feito que apenas 5 seres humanos conseguiram em toda a história: anotar uma vitória contra Mike Tyson em seu cartel profissional. E depois do cancelamento da luta, muita gente questionou qual seria o próximo passo do Jake. Será que ele iria insistir na luta contra o Mike Tyson? Ou será que tentaria algo novo? Foi aí que ontem o próprio Jake Paul informou que faria outra luta, confirmando que ele vai enfrentar o ex-UFC Mike Perry no dia 20 de julho, no mesmo dia em que deveria ter acontecido a luta contra Mike Tyson. E aí todo mundo ficou ainda mais confuso. E aí, o que é que aconteceu? O Jake Paul desistiu de enfrentar o Mike Tyson? E eu respondo logo que não, o Jake Paul não desistiu da luta. Na verdade, o combate contra o Tyson foi reagendado e agora vai acontecer em novembro desse ano. Só que pelo visto, o Jake Paul não quer ficar parado até lá. Ele quer aproveitar a idade que tem, tá com 27 anos, tá no auge da forma física e quer aproveitar esse auge o máximo possível. Por isso, ao invés de ficar parado e esperando pelo combate contra o Tyson, ele vai fazer essa luta contra o Mike Perry, um cara que já vinha pedindo para enfrentar o Jake Paul há bastante tempo. Inclusive, ele serviu de reserva para a luta do Jake contra o Tommy Fury e também na luta contra o Nate Diaz. O único problema aqui é caso o Mike Perry consiga vencer o Jake Paul. Aí sim teremos um grande problema que deve interferir na luta do Jake contra o Mike Tyson. Mas afinal, ele tem essa chance? E quem é Mike Perry? Bom, quem começou a acompanhar o UFC recentemente, muito provavelmente nunca ouviu falar desse cara. Mas em meados de 2016, entre 2016 e 2019, o Mike Perry era uma das maiores figuras da organização. Não em resultados, ele acabou deixando o UFC em 2020 com um cartel negativo, 7 vitórias e 8 derrotas na organização. Mas ele era uma figura muito carismática, um dos lutadores mais engraçados do plantel e totalmente sem filtro. Um dos seus episódios mais famosos foi quando ele falou que tinha a permissão de falar a palavra com N, já que ele descobriu que 2% dos seus antepassados eram africanos, ou seja, ele se considerava negro. Mas depois da sua saída do UFC, o Perry encontrou a sua verdadeira vocação: o boxe sem luvas. Ele entrou pro BKFC e registrou um cartel de muito respeito. Venceu Luke Rockhold, ex-campeão do UFC, Thiago Pitbull, ex-desafiante ao cinturão do UFC, Ed Álvares, ex-campeão do UFC e ex-campeão do Bellator, e Michael Page, recém-contratado pelo UFC. Ele venceu todo esse pessoal no boxe sem luvas. Atualmente ele tá invicto com um cartel de 5/0 e detém o cinturão simbólico de Rei da Violência. O interessante é que o Perry também quebra um padrão dos adversários do Jake Paul que vieram do UFC. Diferente de Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren e Nate Diaz, todos que tinham 40 anos ou mais, no caso do Anderson Silva eram quase 50 anos, o Mike Perry é bem mais novo, tem apenas 32 anos, é só 5 anos mais velho do que o Jake. Aí você já para e pensa, opa, tem experiência no boxe sem luvas, tá com cartel invicto, é mais novo, pode ser que esse cara represente o MMA e finalmente vença o Jake Paul, certo? E eu digo pra vocês, tenham calma, porque o grande favorito pra essa luta, sem dúvidas, é o Jake Paul. Entendam uma coisa: boxe e boxe sem luvas são duas coisas completamente diferentes. Pode não parecer, mas existe uma gritante diferença. Porque diferente do que a gente vê em filmes de ação, onde o cara consegue dar soco sem luva até em soldado com capacete, na realidade é bem diferente. Um soco limpo, cru, com a mão nua, sem luvas, não só machuca mais o rosto do adversário, mas também machuca e muito a sua própria mão. Essa região aqui é bastante vulnerável. Você
percebe que tem pouquíssima pele, o osso já tá aqui aparecendo. Às vezes basta 2 ou até um soco pra abrir um bocado de corte. E é dessa forma que o Mike Perry luta nas lutas de boxe sem luvas. Por isso a estratégia é completamente diferente, ele não pode disparar a mesma quantidade de socos que ele dispara numa luta de boxe normal, porque não vai sobrar mão pra continuar a luta. Então a estratégia é diferente, e o fator garra, resistência à dor e capacidade de preservar tanto o seu rosto como também sua mão entram muito mais em jogo. Se você pegar uma luta de boxe e uma luta de boxe sem luvas, você vai ver claramente a diferença. Menos combinações, mais economia de golpes e, claro, muito mais sangue. O maior exemplo da grande diferença entre essas duas modalidades é o caso do Paulie Malignaggi. Malignaggi, ex-campeão mundial de boxe com cartel de 36 vitórias e 8 derrotas, foi fazer uma luta de boxe sem luvas e perdeu pro Artem Lobov, um dos piores lutadores da história do UFC. Perry já fez uma luta de boxe profissional, onde foi nocauteado por Kenneth McNeil. Vocês sabem quem é Kenneth McNeil? Pois é, eu também não. Então essa luta tem tudo pra ser aquilo que o Jake Paul quer, um passatempo tranquilo enquanto ele espera pela luta contra o Mike Tyson. Eu acho que a grande chance do Perry é surpreender logo no início, aproveitar a explosão e o poder que ele tem nas mãos pra pressionar o Jake Paul, partir pra trocação franca, que é o que ele faz de melhor. Mas se o Jake Paul sobreviver a essa pressão, uma coisa que é bem provável, já que o Mike Perry costumava lutar de 77 quilos no UFC, ou seja, ele é da mesma faixa de peso do Nate Diaz, Tyron Woodley e Ben Askren, e o seu poder de nocaute vai ser consideravelmente reduzido, já que ele vai usar luvas, eu acho que o Jake consegue sobreviver a essa pressão inicial e quem sabe até consegue nocautear o Mike Perry. Portanto, acho que as chances de zebra são mínimas e o Jake Paul deve vencer mais uma, deve anotar mais uma vitória contra um ex-atleta do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.